Bom dia a todos. É muito difícil e ao mesmo tempo muito gratificante para mim estar aqui sentada onde vocês estão vendo que eu estou sentada, porque há 12, 15 anos atrás era exatamente nesse palco que eu fazia teatro, né? A gente tinha um grupo de teatro aqui e eu encenei peças de teatro aqui, escrevi peças de teatro para serem encenadas aqui. Então, está voltando agora na condição de palestrante para falar de um livro meu, que é um livro que não é exatamente um livro de história, que é um livro que busca entender a influência da história para o presente, e está aqui olhando para o professor Wagner, que me deu aula de história. É uma coisa muito difícil de descrever, né? Difícil de descrever. Eu queria falar um pouco da importância do Colégio Pedro II para mim, e falar isso um pouco à luz dessa discussão bem atual, que é a questão da escola sem partido, né? Não existe, nunca existiu em lugar nenhum do mundo, escola, igreja, local nenhum, sem partido, sem ideologia, não é? Veja bem, não é um partido político, né? Mas sem ideologia não existe. O nazismo tentou fazer isso, né? O nazismo extinguiu os partidos políticos e aí o que ele impôs? Ele impôs a ideologia, o partido dominante. Então, querer uma escola sem partido, querer um ensino sem partido, nada mais é do que querer impor que o ensino seja totalmente dominado pela ideologia dos poderosos de plantão. Nada mais do que isso. É impossível um professor dar aula sem, de alguma forma, passar para os alunos a sua visão de mundo. Todos nós temos visões de mundo, todos nós fazemos escolhas. É inerente ao ser humano fazer escolhas. Eu costumo sempre dar o exemplo, eu como da área de comunicação, da área do jornalismo, costumo dar exemplo de uma capa de jornal. É impossível você dizer que uma capa de jornal é imparcial. O editor teve que escolher onde é que ele ia botar a foto, se ele ia botar em cima, se ele ia botar embaixo. Ele teve que escolher principalmente qual foto que ele não ia botar. E as ausências, muitas vezes, são muito mais importantes até do que as presenças. O que não está naquela capa? E por que não está naquela capa? Quem foi que escolheu que não estivesse naquela capa? Tudo isso é determinado por uma visão de mundo, por uma ideologia. Todos os professores que eu tive, tanto no Colégio Pedro II, mas principalmente no Colégio Pedro II, já que eu estou fazendo a palestra aqui, eu não me lembro de nenhum, realmente rigorosamente nenhum, que eu possa dizer que tenha me doutrinado ideologicamente. Nenhum. Mas todos eles, e eu escrevi isso na dedicatória ao professor Wagner, todos eles me proporcionaram uma coisa que eu acho fundamental ao ser humano, chamada pensamento crítico. E o pensamento crítico, ele te propõe justamente que você possa escolher a sua ideologia, que você tenha elementos, que você tenha ferramentas, que você tenha ferramentas teóricas e práticas para escolher a sua ideologia. Eu costumo contar sempre que foi no Pedro II que eu participei da minha primeira manifestação política. Eu participei de manifestações, nunca me esqueço, na Avenida Rio Branco, contra as privatizações do governo FHC. Não fui levada para lá por nenhum professor que me dissesse, olha, vamos lá que nem os carneirinhos para Rio Branco lutar contra as privatizações da FHC. Muito pelo contrário. Foram sempre coisas organizadas pelos próprios alunos que, com sua autonomia de pensamento, tinham livre-arbítrio para escolher se iam lutar contra as privatizações da FHC ou se iam ficar sentados em casa jogando videogame e, assim, aceitar as privatizações da FHC. Porque a omissão também é uma forma de aceitação. Então, o Pedro II me deu a liberdade de escolha, e só me deu a liberdade de escolha porque me deu ferramentas teóricas e práticas, né?
eu costumo também comentar que na história da ditadura há provas claras de que nós tivemos aqui no Pedro II, em todas as unidades, falando do Engenheiro, falando do Pedro II como instituição, alunos de esquerda e de direita. O Teatro de São Cristóvão se chama Teatro Mário Lago. Mário Lago era um notório comunista e foi aluno do Pedro II. Mas, ao mesmo tempo, a Junta Militar de 69 tinha lá um integrante, que era o almirante Rademacher, que foi aluno do Pedro II, um homem de extrema-direita. Então, não há como dizer, eu já ouvi pessoas falarem que o Pedro II é um antro de esquerda, a Fiocruz é um antro de esquerda, e eu estudei na Fiocruz também, e estudei na Fiocruz levada pelo Pedro II, porque o Pedro II tinha uma parceria com a Fiocruz, que eu não sei se tem ainda, existe ainda a parceria do Pedro II com a Fiocruz, que se chamava Provoque. Eu adorava esse nome, porque por causa desse nome eu era chamada de provocadora, né? E eu sou uma provocadora. E Provoque, por que Provoque? Porque é programa de vocação científica, mas acabava fazendo esse trocadilho com provocação. Estudei filosofia da ciência na Fiocruz graças ao Pedro II. E na Fiocruz estudei pensadores de diversas ideologias, né? Estudei inclusive a questão da verdade e descobri que não existe verdade. Não existe verdade absoluta, né? E se o ser humano não tivesse a capacidade de mentir, eu saí pelo Rio de Janeiro perguntando para as pessoas, se o ser humano não tivesse a capacidade de mentir, o que vocês acham que ia acontecer? E a maioria me respondeu, a humanidade ia acabar. Entendeu? Enfim, o Pedro II me deu experiências fantásticas na minha vida. Fantásticas, realmente, e que me proporcionaram, sem dúvida, ser a pessoa que eu sou hoje, foi em grande parte construída pelo Pedro II.